Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om Namastê. Essas pessoas, elas não conhecem a minha real natureza, a minha natureza superior, e elas me reduzem, né, àquilo que é a minha natureza inferior, né, menosprezando ou me diminuem, né? E qual é a minha natureza inferior? São as formas e os nomes, né, atribuídos à minha natureza superior. Elas são projeções de quem? Dos próprios jivas, né? Devido aos desejos infinitos, os inúmeros desejos dos jivas, dos meus jiva atmas, os seus desejos acabam produzindo, né, expressões aparentes, né, inferiores, né, que são namarupas, que são características e propriedades, né, e qualidades e atributos de um suposto Deus que tem a capacidade de realizar os meus desejos se eu pedir, né, gentilmente, e, né, uma ajudinha ao Senhor. Então, todas essas formas definidas por características e atributos, elas são se referem a uma natureza aparente, uma natureza inferior, hum? E a minha real natureza, ela é além da percepção sensorial, é além da percepção daquilo que existe dentro do âmbito do espaço e do tempo. O espaço e o tempo, a gente lembra, eles produzem, né? O Prakriti de Maya projeta o espaço e o tempo, né? No qual os gunas se desenvolvem para se tornarem os cinco elementos sutis, e os cinco elementos sutis irão desenvolver os cinco sentidos, os cinco canais de percepção sensorial humana. A gente está aqui sem abordar quais são os canais de percepção dos outros seres vivos, mas isso é natural que seja assim, porque essas escrituras, elas foram reveladas para os seres humanos e a gente nunca ouviu falar de escrituras reveladas para os seres gatos e cachorros, né? A gente só ouve falar de escrituras reveladas para os seres humanos que explicam o desenvolvimento da percepção sensorial a partir dos cinco elementos. Mas todos os outros seres vivos também, eles são abençoados pelo poder de Maya e eles desenvolvem outros canais de percepção sensorial diferentes dos cinco canais sensoriais dos humanos, tá? Tudo isso que está dentro da percepção sensorial dos humanos, né, é parte da minha natureza inferior. A minha natureza superior está além da percepção sensorial. Tudo que está dentro da percepção sensorial é finito e limitado, naturalmente. E limitado, como assim é limitado, Felipe? Não, eu olho para o céu, eu vejo assim, o céu hoje está azul, né? Se eu digo que o céu está azul, o céu está limitado como azul. Um céu azul já não pode ser, um céu cinza, né? Um céu escuro, né? Um céu vermelho, né? Então, qualquer característica ou atributo limita aquilo que é o pano de fundo, né? Que é a consciência, tá? Todos os atributos de Maya, são sobreposições limitantes, né? Porque uma vez que existe uma característica, essa própria característica, o atributo, irá limitar aquilo que é a natureza, a essência daquilo que aparece ser limitado pelas percepções sensoriais. Tudo isso é a natureza inferior. E então, como isso pode ser a minha natureza superior? Portanto, ele diz: eu assumi a forma humana, eu me apresento como os meus avataras, né? E as pessoas ignorantes recorrem a mim através da minha forma humana.
Se eu não vier como um avatar e me apresentar como uma forma humana, as pessoas não irão jamais perceber, compreender a minha natureza superior. Se eu venho com a minha forma inferior, com a minha forma humana, de modo que eu seja perceptível aos órgãos sensoriais dos seres humanos, dos Jiva Atmas, né? E assim eles terão uma possibilidade de compreender mais tarde a minha natureza sem forma, a minha natureza sem nenhum canal de percepção sensorial. Mas a maioria dos meus vivas olham para mim com desprezo. Desprezo significa que eles veem somente a minha natureza inferior. Eles estão degradando aquilo que eu sou. Eles pensam que eles estão me glorificando, mas eles estão me degradando. Isso é bacana, né, Marcelo? Gente, os devotos, né? Eles, né? A gente não pode dizer isso para os devotos, porque seria uma ofensa enorme, né? O que que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo meus pujas, estou fazendo meus rituais para o meu Krishna, né? O meu Govinda, né? O meu Vishnu, o Shiva, né? Assim, não, mas você está simplesmente degradando o Senhor. O Senhor real é muito além de qualquer Namarupa, né? Não faça isso, né? Não, a gente não pode dizer isso, né? Mas o Krishna aqui, ele disse isso no momento, né? Num momento assim como esse. Shankaracharya escreve um Parapuja muito bonito, né? O verso, o Senhor, em nome de Sodasa Upachara, 16 condutas de homenagear a divindade. Estou fazendo apenas 16 condutas impróprias, mas faço isso por ignorância, porque quando você está começando o puja, qual é a primeira coisa que você faz? Você convida Deus. Então, que todos esses pujas, todos esses rituais, né, essas cerimônias nas quais nós convidamos Deus, porque tudo é dedicado a Deus, pelo menos que eles lembrem de mim, mesmo que lembrem de mim de forma equivocada, pensando que eu sou, né, esta deidade ou divindade, né, que pode ser obtida através dos canais sensoriais e que possa favorecer, né, os jivatmas, né, através de circunstâncias de vidas mais favoráveis, né? Que o divino Gayatri, que confere benefícios, venha até nós a fim de nos instruir sobre o imperecível Brahman, que é determinado pelo Vedanta. Que Gayatri, a mãe dos Vedas, nos favoreça com o Supremo que acabamos de mencionar. Lindo, maravilhoso, né? Maha Narayana Upanishad. Que o divino Gayatri, que confere benefícios, né? Ele se manifesta como dietis, né? Ou deidades, divindades que conferem benefícios aos seus devotos, que o divino Gayatri venha até nós, não somente para nos conceder punha, mas a fim de nos instruir sobre a sua natureza superior imperecível, como Nirguna Brahman, que é o que foi determinado e é determinado pelo Vedanta desde o início dos tempos, que Gayatri, a mãe dos Vedas, nos favoreça com esse conhecimento supremo que acabamos de mencionar. Lindo, né? Você não acha lindo, maravilhoso, não? Hum? Então, o conceito de todos esses rituais é, primeiro, você cria um ambiente e convida o Senhor na forma de uma deidade, divindade, né? E você projeta, né? Projeta tantas coisas. Esses rituais, né? Ele envolve tantas. Essa é uma passagem aqui que é mais relevante para as pessoas que compreendem essa cultura védica, né? Existem muitos rituais, por exemplo, você precisa de oferecer a água para lavar a divindade, entendeu? É como se o verdadeiro Brahman, né,
como se o verdadeiro Deus precisasse de água para lavar algumas sujeiras ou impurezas. Nós sabemos que, né, é até mesmo ofensivo dizer, ó, eu trouxe água aqui para te lavar, Senhor, né? Não, você lava para remover as impurezas, as sujeiras, né? Você não pode dizer, não, eu vou lavar o Deus aqui. Não, não existe impureza. Então, quase todos esses rituais, que envolvem muitas ações, que simbolizam, né, este, essas, essas oferendas, né? Comida, dar comidinha para ele, né? Você tem que tomar banho, Krishna. Vem cá que eu vou dar um banho em você. Tudo isso é uma forma de insulto, mas é um insulto ignorante que Krishna não leva a sério naturalmente. Mas são condutas impróprias que parecem ser próprias. É uma homenagem, mas ao mesmo tempo é uma conduta né, imprópria. Não significa que a gente deva parar de fazer os nossos pujas, mas sim que a gente compreenda que a nossa ignorância está degradando aquilo que é a glória do Senhor. Isso porque ninguém consegue compreender o Deus Nirguna, o Deus livre dos gunas, o Deus sem características, atributos e propriedades, né? Ninguém consegue visualizar e compreender esse Deus, principalmente se o indivíduo é um iniciante. O que Shankaracharya critica aqui não é os pujas. Você precisa começar com os seus pujas em relação ao Deus de acordo com o seu nível, né, de compreensão. Se você ainda está preso a um Deus, né, configurado através dos nomes, características, né, a forma, né, atributos, um Deus com forma, então você permaneça ali, entendeu? É melhor você permanecer relacionado com um Deus com forma, um Deus com atributos, do que você permanecer relacionado somente com o mundo de matéria e energia, não é? Então, um Deus saguna é melhor do que simplesmente permanecer relacionado com o mundo. Mas não deve ser visto como um fim, mas como um meio. O fim deve estar no Nirguna Deus, no Deus do Deus com forma para o Deus sem forma, né? Um Deus com atributos para o Deus sem atributos, do Deus inferior para o Deus superior. Krishna diz que essas pessoas não sabem de nada disso, elas são espiritualmente ignorantes, muito embora, pelo menos, sejam pessoas religiosas. Portanto, em nome da glorificação para essas projeções da natureza de Deus, colorida pelos gunas, eles estão, sem saber, degradando a glória do Senhor. É como se eles estivessem desrespeitando, né? Então, isso aqui Krishna apresenta mais ou menos neste verso. Quanto eles não conhecerem a minha real natureza, a minha real natureza superior, qual é o problema? Eles não buscarão, né, a, eles não buscarão a segurança na minha natureza, que é a natureza superior, que é a única fonte real de natureza. Então, aqui ele está dizendo que até mesmo Saguna, Deus, Saguna, Brahman, Saguna Ishvara, não representa realmente uma fonte de segurança e de paz e de plenitude, tá? É uma dependência superior à dependência do mundo da matéria e energia, mas ainda assim ela não representa independência. Você só pode obter essa independência, né, na medida que você compreende a natureza superior de Deus como pura consciência e existência, e você identifica esta natureza como a sua própria natureza. Então você se identifica com a sua própria natureza independente, infinitamente não limitada, como idêntica à natureza de Brahman, né? Nirguna Brahman. A única fonte de segurança é a minha natureza como consciência e existência. E por quê
que nós dizemos que a única segurança e paz e satisfação é a compreensão de minha natureza, né? Nirguna. A minha natureza saguna é o que me caracteriza como uma entidade corpo-mente chamada isso ou aquilo, né? A Marinéia, a Marilete, são o quê? São construções corpo-mente caracterizadas pelos gunas e os atributos, né? E se torna um Namarupa único, né? Deus jamais cria dois Namarupas idênticos, não existem dois flocos de neve idênticos, nem mesmo, né? Então, a única segurança é compreender a minha natureza além da sobreposição dos gunas de Maya. E essa natureza é o quê? É a consciência, é a existência pura, é um sem nada além de si. E por que que essa é a única fonte de segurança? Porque a menos que a gente compreenda esta natureza totalmente nirguna do Atma, do Jiva Atma, né? A gente estará identificado com a nossa natureza guna, que é o complexo corpo, mente, sentido, e as suas características, né? E que são inerentemente muito limitantes, muito preocupantes, limitado à temporalidade imposta por Maya, né? A mortalidade, etc., etc. A única compreensão que irá produzir um senso de segurança e limitação é a compreensão da minha natureza nirguna. You understand? Isso não é filosofia. Isso funciona, mas é uma compreensão que precisa ser realmente digerida e internalizada. Eu sou a consciência, a única realidade. Tudo o resto é uma projeção aparente dentro do âmbito da minha consciência e existência. Eu sou um sem o segundo. Portanto, não existe nenhuma preocupação a respeito de uma invasão de um outro princípio dentro do âmbito, né, das fronteiras que pertencem a mim, né? Então, não existe, existe somente a consciência, a existência, eu sou a consciência, tudo isso é uma projeção dentro de mim, you understand? Então, a pessoa relaxa, ninguém vai me invadir, ninguém vai me passar a perna, ninguém vai, nada disso ocorre, né, dentro do âmbito daquilo que é a minha real natureza intrínseca, que é infinitamente não limitada e ananda, um sem um segundo, né? Essa compreensão da minha natureza superior é a única fonte de paz e segurança. Você pode dormir tranquilo, porque você sabe que nada do espaço-tempo irá afetar você como consciência e existência não dual, a única realidade. Você entende, Mariné? Você entende, Felipe Amaral? É a única fonte de segurança, porque é a única realidade. Um sem um segundo. Qual é a lógica por trás disso? Qualquer coisa diferente de Nirguna Brahman é o quê? Essa passagem é bonita. Qual é a conclusão aqui, né? A lógica que a gente pode inferir aqui é qualquer coisa outra que Nirguna Brahman é Saguna Maya, né? Saguna Maya é uma sobreposição a partir dos gunas de Maya que cria uma configuração, né, a partir dos elementos, e é uma configuração única, individual, né, que se sente separada e distinta das outras configurações. Somente a compreensão da natureza nirguna, Brahman, liberta, porque além, qualquer coisa outra que nirguna Brahman é simplesmente mais um truque do poderoso Maya, projetando o que? Os seus gunas em cima daquilo que é a consciência, a existência de natureza infinita, a minha real natureza, né? Tudo aquilo que existe dentro do Saguna Maya é matéria e energia, existe dentro do tempo e do espaço. Qualquer coisa que seja material está sujeita ao quê? Mudança, instabilidade, oscilação. É algo que está sempre, sempre em modificação, oscilando, transformando, né? Nada para.
O ser humano gostaria de ter uma experiência transcendental que pudesse ser pausada, né? A gente tem no computador, pausa, 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 pum, pausou, né? Como é que chama pausar em português? É pausar mesmo, né? O ser humano gostaria de entrar em contato com um objeto de experiência que fosse transcendentalmente maravilhoso e ele tivesse a possibilidade de pausar aquela experiência e permanecer com ela eternamente, infinitamente. Mas existem dois problemas com essa fantasia subconsciente dos Jivatmas. É que o Jivatma jamais vai encontrar um objeto de experiência que seja realmente uma fonte de grande segurança, satisfação, felicidade e alegria. Mas a fantasia permanece. Não, mas se eu obtiver isso ou aquilo, de repente, eu vou obter aquela felicidade quase perfeita, aí eu vou pausar. Primeiro, que ela não existe no âmbito do espaço e tempo, não existe no âmbito do Saguna Maya, da matéria e energia, né? E segundo, que qualquer objeto de experiência aparece oscilando. É um fluxo em constante mudança. E quando você pensa que está bom, aí já está menos bom, né? Quando você pensa assim, será que eu vou manter? Será que ele vai durar? E ele já começa a fugir, né? Então você se apega a essas coisas oscilantes, temporais, momentâneas, né? E fica preso no mundo Saguna Maya. Se aprendendo, se pegando as pessoas e as coisas, esperando que elas permaneçam sempre as mesmas, né? No âmbito dos relacionamentos pessoais de todos nós, né? Você vê assim, as pessoas têm dois problemas no âmbito de relacionamento. Eu vou explicar uma coisa agora muito interessante também. O problema em todo relacionamento é o quê? A gente pensa assim, né? Porque os outros estão mudando, né? Os outros estão sempre mudando, a gente não tem confiança no relacionamento porque o outro está sempre mudando. Hoje ele quer isso, amanhã ele quer aquilo, gosta disso, amanhã daquilo, e bababá, ela isso, ela. Está todo mundo mudando, né? Quase sempre a gente não se dá conta que nós também estamos mudando. Então você tem dois seres vivos humanos que ambos estão em constante fluxo oscilante de modificação, né? Então, quanto tempo aquele objeto ele vai realmente me satisfazer, né? Quanto tempo vai durar a satisfação daquele relacionamento, né? Então, as pessoas estão ali, elas estão mudando, eu estou mudando, né? E às vezes as pessoas nem mudam mais, elas permanecem mais ou menos ali estagnadas naquele nível, assim. Mas se você começar a mudar muito e crescer muito, entendeu? Desenvolver muito também é um problema. Como é que você vai manter aquele relacionamento? Você entendeu, Felipe Amaral? Eu abandonei todos os meus relacionamentos sem nenhuma exceção. Eu só me relaciono com meu cachorro e as minhas galinhas. Por quê? Porque, né, na medida que quando você entra no mundo do Vedanta, você começa a crescer muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Transformação, depois da assimilação do autoconhecimento, ela prossegue, ela continua uma transformação no âmbito do complexo corpo-mente. A consciência jamais se modifica, mas o corpo, o instrumento, vai se modificando. É esse instrumento que se relaciona com outros instrumentos, né? Então, esse instrumento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco ele olha em torno assim: meu Deus, eu já não consigo me relacionar com as pessoas. Mas não é que elas tenham mudado, é eu que mudei muito. Você compreende, Marilete? Quem é que não compreende? Quem é que não concorda com isso? Então, não tem jeito. Eu ia falar, professor, mas fechei o áudio. É que eu vivo isso, eu ia dizer, eu vivo isso, estou vivendo isso, então a gente vai compreendendo mesmo. É, todos nós passamos por isso. Se você quiser um relacionamento estável, é a coisa mais impossível que existe, sem oscilação,
Porque você precisa dizer assim, ok, tá bom assim, tá? Tá bom? Deu bom? Sim, ok, então vamos pausar, vamos estagnar tudo isso. Nem eu cresço, nem eu declino, nem você cresce, nem você declina. Vamos permanecer aqui sem mudar, o que é impossível. Então, as mudanças ocorrendo no âmbito dos dois lados do relacionamento vai fazer de modo. É uma dificuldade manter um relacionamento em equilíbrio, porque as mudanças vão ocorrendo e você vai se comprometendo, né, aqui e ali e tentando estabelecer um equilíbrio entre dois complexos corpo-mente, que não é fácil, né, Marcelo? Marcelo perdeu quase todos os cabelos dele por causa disso. Professor, mas não é só, o senhor não está falando, o senhor está falando relacionamento em todo, no amplo, né? Porque, assim, no caso, é com filho, é com tudo acontece isso, né? Você, parece que você vai ficando sozinho, e ao mesmo Exatamente. tempo você está interagindo, né? Com os filhos é mais uma questão de apego, né? A gente vai se apegando, o ser humano vai se apegando às coisas que ele ama mais, e depois, quando ele se dá conta que filho, ele não está mais interessado em permanecer apegado a você, né? Aí vem aquele sentimento de vulnerabilidade, de insegurança, de medo de perder, né? Então é mais o apego. Mas no âmbito do relacionamento entre um casal, né, companheiros, assim, existe esse problema, né? Os dois estão mudando, que aquele estava falando, você se apega às várias pessoas, esperando que elas permaneçam ali, por perto, sempre sem se modificar, sem oscilar, né? Mas não, tudo está completamente mudando, né? E depois vem o problema da decadência, da velhice e da morte, né? A morte também. Ah, mas aí eu perdi tudo aquilo, eu perdi meu companheiro, perdi a minha companheira, perdi minha esposa, meu marido, né? Foi embora, todo mundo que vem vai. A gente reclama para Deus, mas ainda bem que Deus não tem nem olhos nem ouvidos, ele não está nem aí para o nosso, né, nossa reclamação. Bhagwan diz na Gita, eu disse muitas coisas, mas não chegou nos seus ouvidos, né? No Gita, Krishna, eu estou dizendo muitas coisas, mas não chega. Eu disse todas essas coisas muito claramente, mas você não escuta o meu Gita, né? Ou se escuta, como a gente diz, né? Entra por aqui, sai por onde? Sai por aqui, né? A gente não retém, né? E aí você quer que eu fique ouvindo o seu chororô, né? A sua lamentação, né? Suas reclamações, né? Não, eu não uso. Ainda bem que eu não sou, né, um ser vivo com os cinco órgãos dos sentidos. Eu não vejo nada, eu não ouço nada, né? Eu não cheiro nada, eu não toco nada. Eu sou a inteligência que estrutura esse campo no qual todos os seres utilizam os seus canais sensoriais para interagir com os outros corpos e os outros objetos, mas eu permaneço fora de tudo isso. Mas eu revelo os ensinamentos do Gita, e se você não os ouve, né? Isso significa o quê? Akraman, confusão, indiscriminação, aviveka. Entenda, não se apegue a todas as situações que mudam, oscilantes, impermanentes. Todos os objetos são oscilantes. Todas as pessoas são oscilantes, estão sempre se modificando e não tem jeito de você. O problema, eu tô mais focado naquela passagem, né? As pessoas se apegam umas às outras. Uma pessoa, um relacionamento entre duas pessoas começa a se tornar uma batalha, porque inconscientemente, Mariné, a gente se dá conta que eu estou mudando, o outro está mudando, e a gente tem que fazer um esforço para estabelecer um equilíbrio, porque eu não quero perder esse relacionamento. Ele me oferece um certo sentimento de segurança, né? Então, eu não quero perder, e essa oscilação, aí a gente começa o quê? A querer controlar o outro para o outro não oscilar muito. Você não pode mudar muito, você não pode pensar diferentemente de mim, e isso e aquilo. São compreensões da psicologia que existe no âmbito do relacionamento humano, porque é ali que a gente está mais investido, quase sempre, a dependência no outro,
O que acontecerá se eu me apegar a tudo isso? Você irá sofrer, lembre-se. O mundo e as pessoas são como uma cadeira de papelão. Você pode observar, curtir, mas jamais pense que você possa se apoiar numa cadeira de papelão. O mundo é como uma cadeira de papelão, ela não vai servir como apoio para você. Jamais use o mundo para se apoiar. A dor do samsara é devido a este apoio e dependência num mundo de papelão. Isso tudo é devido ao quê? A confusão, falta de discriminação, a incapacidade de compreender a minha natureza superior, Nirguna, o Deus Supremo. O Senhor em sua natureza superior significa o substrato, né? E aquilo que é o controlador através do poder de Maya de todos os seres. É uma natureza sem atributos, mas a maioria dos seres são iludidos e eles não conhecem e eles não se inclinam à minha natureza superior. E o que acontece? Esses indiscriminados estão cheios de vãs esperanças, vãs buscas, vão conhecimento, eles adotam a natureza rajásica e tamásica que os iludem. Bacana, né? A incapacidade de compreender a minha natureza superior como o espírito de tudo, de todos, né? Eles se inclinam para o mundo da matéria e energia e esses indiscriminados, então, permanecem cheios de esperanças em vão. Eles querem a felicidade e a paz, a alegria, a satisfação, a estabilidade num mundo, né, no qual nada disso existe. Eles ficam cheios de vãs esperanças, de vãs buscas e vão conhecimento. Eles querem conhecer coisas, eu quero isso, aquilo, filosofia, conhecimento científico, objetivo, isso e aquilo, né? Astronomia, né? Anatomia, tudo. Eles estão lá buscando conhecimentos, mas nenhum desses conhecimentos irá produzir a felicidade e o senso de plenitude que existe como sua própria natureza intrínseca. Eles ficam desperdiçando em vão as suas vidas com falsas esperanças, através de falsas buscas por conhecimentos que jamais irão resolver a problemática humana. Isso por quê? Porque eles permanecem condicionados por sua natureza rajásica e tamásica. O rajoguna, o excesso de rajoguna e tamaguna é que causa esse poder ilusório do poderoso Maya, né, referido como avidya, né? Nós somos iludidos devido a um excesso de Rajoguna e Tamoguna na constituição dos nossos corpos sutis. Então, tendo falado sobre samsara karana, a causa do samsara, no verso 11, que era a ignorância a respeito da natureza de Deus, Nirguna, agora nos versos seguintes, iniciando desse 12, Krishna estará falando sobre vários tipos de pessoas que abordam o problema de maneira diferente. Ele começa agora não somente falando sobre a causa, que é a ignorância, né? Mas ele começa a expor os indivíduos. Mas nesse verso 12, ele ainda fala sobre os indiscriminados, que estão desperdiçando as suas esperanças, as suas buscas por experiências e conhecimentos que possam resolvê-los, né? Eles adotam a natureza rajásica e tamática e permanecem presos no samsara, iludidos, né? Então, falando sobre a natureza, no verso 11, a natureza dessa ignorância, a causa do samsara, nos versos, a partir de agora, ele começa a falar sobre os tipos de pessoas e o modo os quais eles lidam com esse problema que é a ignorância, né? Então, deste verso, o verso 19, Krishna estará abordando os tipos diferentes de pessoas e o modo os quais
eles abordam esse problema. Algumas pessoas abordam o problema de forma sensata e inteligente, muito raro, porque eles começam a conectar os pontos, né, entre os meus pensamentos, as minhas ações e os resultados, os meus parámetros, as minhas experiências do dia a dia, né? E eles começam a querer compreender onde é que está o problema. Onde é que está o problema? Por que que eu não consigo ser feliz? Por que que eu não consigo ter paz? Por que isso? Por que aquilo? Né? Aquela coisa do porquê, porquê. Para, criança, para, não está perguntando por quê, não. Você tem que seguir a manada, né? Os pais tendem a dizer isso, as escolinhas também. Para de tanto porquê, né? Então, as pessoas abordam o problema de forma sensata, inteligente, mas muito raramente, porque elas querem saber a causa raiz da problemática do sofrimento psicológico humano. Eles querem diagnosticar devidamente o sofrimento psicológico humano. Não na superfície, mas na causa raiz deste problema. A menos que você aborde uma doença em sua raiz, você estará simplesmente abordando os efeitos, né, superficiais da doença, né, os sintomas superficiais da doença. Você pode abordar os sintomas, como a medicina alopática faz, né, mas os sintomas jamais irão resolver o problema da causa, né? Então, raramente as pessoas querem ir no fundo do poço e diagnosticar o problema na causa, na sua raiz. Eles têm uma direção na vida. E qual é o diagnóstico? Eles são pessoas inteligentes, esses raros indivíduos. Eles querem o diagnóstico do problema, eles têm esta direção na vida. A direção na vida é qual? É a direção na vida de um indivíduo extremamente maduro que chegou a um ponto, um estágio na sua vida no qual a pessoa diz assim, não, eu já tentei de tudo, tá, Marilete? Aquilo que você disse antes, muita maturidade. E agora eu vou desapegar, eu vou renunciar a essa busca contraditória ou ilógica da segurança num campo onde só existe a instabilidade, a flutuação e a insegurança. Eu vou buscar tudo isso na natureza imperecível de Deus, do Atma, que sou eu, né? Então, essas são raras pessoas inteligentes que diagnosticam o problema. A direção da vida delas é essa. Eu quero resolver de uma vez por todas este problema. Então, o propósito na minha vida é resolver este problema. Qual é o problema? Por que que eu não experimento a felicidade? Ah, é porque eu não gosto dessa casa. Ah, é porque eu não tenho esse carro. Ah, é porque eu não gosto deste país. Ah, é porque eu não gosto dessa pessoa. Ah, porque eu não gosto do calor, do frio, da poeira, disso. Não, por que que eu não estou feliz? Eu quero diagnosticar o problema na sua raiz. Isso requer uma honestidade, uma integridade intelectual que é muito raro, uma maturidade que é muito rara. A minha direção é essa integridade, honestidade, de tal modo que eu queira chegar no diagnóstico final, qual é o problema que está causando essa sensação de insatisfação, dor, infelicidade, senso de limitação, inadequação, insegurança, né? A direção da minha vida é isso, é resolver esse problema na sua base. E aí eu fico enlouquecido para encontrar o diagnóstico. E aí eu começo a compreender que o problema talvez seja o fato de eu ter me apoiado no mundo perecível. Se apoiar naquele mundo no qual tudo está num fluxo constante de modificação, onde nada é estável e seguro, é simplesmente muito arriscado. Mais do que arriscado, é um suicídio. Então, eu começo a compreender que esta dependência psicológica do mundo é a causa, talvez seja a causa, um dos aspectos da causa da minha insatisfação, do meu senso de limitação e inadequação. E aí eu começo a me tornar um buscador religioso espiritual.
Aí eu começo a me interessar por Deus. No início eu me interesso por Saguna Deus, mas aí, como nós sabemos, eu começo a transferir a minha dependência do mundo de matéria e energia para o mundo de Sattva Guna, conhecimento supremo, a inteligência de tudo, que é o Deus Saguna. É a configuração de quase que inteiramente puro conhecimento, pura inteligência, pura Sattva Guna. Eu começo a me relacionar com este Deus Saguna e depois eu vou compreender que este Deus Saguna nada mais é do que o Deus Nirguna, que nada mais é do que a natureza do Nirguna Atma, que nada mais é do que a natureza do meu Atma, como Jiva Atma. E aí eu passo da dependência em Deus para a autodependência. Autodependência significa independência. Independência é não depender em nenhum outro fator. E por que que nossa natureza nirguna não depende de nenhum outro fator? Porque a única realidade, não existe nada além daquilo que é a nossa natureza nirguna atma. Não? Então, eu não dependo de nada, não dependo de ninguém, por quê? Porque não existe dois fatores operando, só existe um fator, que é Satya. Mithya é simplesmente uma mera sobreposição aparente. Isso está indo na direção correta. Antes, eu tive que começar a diagnosticar o problema, eu tive que desenvolver a integridade intelectual para aceitar, né, o fato de que a direção, até então, da minha vida estava causando sempre mais dor. E eu começo a me voltar para as escrituras que estabelecem a natureza de Saguna Deus até que eu compreenda a natureza de Nirguna Deus. Isso está indo na direção correta, na direção religiosa e espiritual, como revelada pelos Vedas, mas as pessoas ficam perdidas. A confusão espiritual é uma coisa, é um emaranhado, né? É um entrelaçado de loucura que existe por aí, todo mundo perdido, tentando encontrar esta satisfação no mundo da matéria e da energia. Seja ela a matéria física, assim como percebemos nos nossos meios ambientes, como as matérias sutis, né? Todo mundo perdidinho, um monte de cego tentando guiar cegos, um monte. Quanto mais uma pessoa se torna sábia espiritualmente, mais ela compreende isso. Meu Deus, né? Aquela história, em terra de cego, quem tem uma pequena fração de um olho se torna um sábio, se torna um rei, né? E é cheio de cego tentando, né, guiar cegos por aí. É uma coisa incrível para um Yanni ver o modo qual essa ignorância é complexa, toda pervasiva dentro do âmbito de mídia, né? E as pessoas ficam totalmente perdidas e iludidas dentro de tudo isso, sem saber que elas estão indo ainda assim por uma direção errada, sem saber que a direção certa é a direção como revelada nas escrituras do Lord Krishna. Você precisa diagnosticar o problema, as escrituras nos foram reveladas para isso, mas ainda assim elas ficam pulando de um objeto de dependência para outro objeto de dependência, e aí elas perdem aquele objeto de dependência, aí elas ficam chorando, né? Deprimidas, e aí elas imediatamente elas buscam outro objeto de dependência. A gente sabe, no mundo do relacionamento interpessoal, do Jiva, tem um ditado que diz assim, a dor, né? Quando você perde um namorado, uma namorada, um companheiro, uma companheira, para passar a dor, você tem que substituir, né? Você tem que arrumar um outro. Não tem uma expressão assim? A gente vai substituindo. A gente vai passando de uma dependência para uma outra dependência. Quando o objeto perecível desaparece, eles mudam para outra coisa perecível. Seja ela uma mudança de uma pessoa para outra, como de um vício para um outro vício, né? Como diz o Swami aqui, quer parar de fumar? Então você começa a mastigar as folhas de bétula.
É um vício substituindo um outro vício, um vício pior sendo substituído por um vício melhor, mas um vício é vício, né? Ah, não, o cara estava realmente preso na cocaína, agora ele se voltou para uma droga mais leve, né? Ah, ótimo, fez progresso, tudo bem. Mas ainda assim é um vício, né? É uma dependência que vai destruir a pessoa. Krishna diz, a maioria dessas pessoas são iludidas, são estúpidas. E como isso acontece? Os detalhes são muito lindamente fornecidos. As atividades humanas, qualquer forma de atividade humana, tem três estágios. Isso é muito bacana. As interações, as atividades humanas, elas funcionam em três níveis, né? Primeiro, a gente diz que é o conhecimento, janati. O outro é ichati, é o desejo. E a tati é o esforço para alcançar, tá? Então, toda a interação humana é assim, a gente entra em contato com o mundo, a gente entra em contato com os objetos de conhecimento, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É conhecer aquele objeto, né? A gente jamais pode dizer eu gosto, eu não gosto, eu sou indiferente, a menos que a gente conheça aquele objeto de experiência, né? Então, o primeiro passo é conhecer, né? Contatar, experimentar e conhecer. Depois que eu conheço, eu vou ver se eu vou desejar positivamente aquele objeto ou vou desejar negativamente. O que é o desejo positivo? Eu quero haver isso e eu quero manter isso. Desejar negativamente é uma aversão, que eu quero me manter longe, distante disso, né? Primeiro passo é o conhecimento. O segundo é o desejo, seja ele positivo ou negativo, né? E o terceiro, o que? É um esforço, uma ação, seja para obter, ganhar e manter, ou afastar e evitar um objeto que eu estabeleci dentro dos meus arquivos como um objeto de rejeição ou de repulsão. Então, nós temos toda a interação humana passa por esses três estágios: o conhecimento, o desejo e o esforço. E o que que acontece no âmbito da experiência humana? Quase tudo que a gente conhece, entendeu? É conhecimento fajulo. Não tem essa expressão fajulo? Fajolo, né? É Não, tem não? fajuto. Fajuto, fajulo é italiano. Então, todo quase que a gente conhece de conhecimento é conhecimento ruim, não é conhecimento bom, entendeu? Ah, não, eu fui atraído por aquilo, me deu uma satisfação em algum momento, aconteceu lá atrás, então eu quero mais. Aquele é um conhecimento precário, pobre, né? É um conhecimento ignorante, um conhecimento defeituoso. Então, quase todo conhecimento que os humanos desenvolvem é conhecimento errado, conhecimento equivocado. Conhecimento equivocado é sinônimo de quê? De ignorância, né? É muito melhor você não ter conhecimento do que ter conhecimento equivocado que foi devidamente ingerido, digerido e estabelecido como verdade. Isso em todos os campos de conhecimento. A problemática maior no campo do conhecimento espiritual é que quase todo mundo ingeriu e digeriu conhecimento equivocado. E aí, como é que você faz depois para dizer para a pessoa: olha, isso aí era conhecimento equivocado? A pessoa já internalizou aquilo, integrou aquilo, entendeu? A sua personalidade, o seu caráter, já está tudo. Ela se sente aquele emaranhado de conhecimento, cheio de conhecimento equivocado, e a pessoa não tem mais saída. Eu encontro mais tanta gente nessas condições que eu comecei a querer lidar só com as minhas galinhas e o meu cachorro mesmo. Não tem jeito de ajudá-los, entendeu? Porque uma vez que você internaliza tudo aí. E isso também serve para o conhecimento por aí. Os conhecimentos no passado eram obtidos através de uma ciência honesta, mais ou menos honesta, e através das nossas interações, a gente ia estabelecendo conhecimento direto através das nossas interações. Nos dias de hoje é tudo informativo, informativo. E quem controla a informação controla a percepção da realidade dos indivíduos. Quase todo conhecimento informativo que a gente recebe é falso, é equivocado, é engano, é mentira. E como é que você vai lidar com as pessoas e dizer
Tudo isso que você considera conhecimento informativo a respeito do que está acontecendo no mundo, tudo isso é mentira e engano. Como é que você vai dizer isso para as pessoas? O ego está cristalizado em torno daquilo que é falso como verdade, e eles veem aquilo que é verdade estabelecido por outras fontes como uma mentira, fake news, etc, etc. Isso ficou escancarado nos últimos 4 anos, desde o início da história do Covid. Então, voltando para o conhecimento, nós temos esses 3 níveis: conhecimento, desejo e o esforço. A atividade do conhecimento é a primeira delas. Eu entrei em contato com alguma coisa e agora eu quero conhecer melhor isso, né? O que eu vou fazer? Eu vou ver a experiência de outras pessoas, vou ver na internet, vou ler aqui e ali, vou ver se eu consigo compreender melhor o que é aquilo. Então, eu passo por um processo cognitivo de tentar compreender o que é aquilo. Depois que eu compreendi o que é aquilo, o que eu posso ganhar ou perder com aquilo, né? Aí aquilo vai dar lugar para quê? Para um desejo. Ah, não, eu gostei, quero sim. Quantos que você quer de 1 a 10? Ah, eu quero, né, 7, né? Eu quero 8, eu quero 5, né? Então, a gente vai estabelecer o quanto a gente quer, quanto desejo a gente tem por aquilo, de acordo com o estabelecimento do valor daquele objeto de desejo, né? Aquele objeto de contato, que se torna um desejo positivo ou negativo. Então, depois que a gente tem isso, a gente tem o desejo, e depois do desejo, aí a gente tem que pedalar na bicicleta para obter aquilo que a gente quer, né? Ninguém jamais consegue desejar algo que ela não conheceu. E existe muito engano, muito conhecimento informativo que é absolutamente revertido e enganoso, que faz de modo que as pessoas desejem aquilo que é o próprio suicídio da pessoa, sem saber que ela está se suicidando. A história do Covid é um exemplo claro de tudo isso, para aqueles que me compreendem. Você não pode desejar algo que você não conhece. Suponha que eu diga, você quer banda. O que é banda? Bandam? Seguinte, tem muitas traduções, significa várias coisas. Uma das coisas é tipo desde uma escravidão, de uma associação, mas aí por isso que ele fala, que banda que você está falando, né? Porque de qual tipo de banda? Por isso que o contexto é esse, e a pessoa não especifica qual é a banda. Você vai Tá, ler. deixa eu ler que talvez fique mais claro para mim. Suponha que eu diga, você quer banda, né? Que banda? Só me diga, você quer? Não pergunte banda, você quer ou não? Você não responderia. Você deve saber o que é desejar. Tudo o que você sabe, você pode não desejar. Veneno você não irá desejar. Então, se você quer um objeto de experiência, né? E se você o deseja, você tem que ter cuidado com aquilo que você deseja, né? Porque você pode desejar alguma coisa que realmente possa te envenenar e te matar, como veneno, né? Veneno nós conhecemos. O que você deseja, você sabe. Ok, tudo que você sabe, você não deseja. Tudo que você deseja é um objeto conhecido. Portanto, Iane, então, aqui ele está falando que, suponhamos que o conhecimento informativo a respeito dos objetos sejam realmente acurados, precisos. Aí a gente vai desejar aquilo que é bom para a gente. Mas, fundamentalmente, o desejo já é um problema, como nós do Vedanta Brasil sabemos. Já é um problema o desejo, né? Porque a maturidade e a sabedoria é aquela, eu não desejo realmente nada que possa realmente me completar, né? Ou me fazer feliz, né? Porque eu sou a fonte dessa felicidade. Mas o problema é que a gente, conhecendo o mundo, a gente vai desejar positivamente ou negativo os objetos que surgem diante de nós, e supondo que esses conhecimentos informativos sejam precisos, aí eu estabeleço, isso eu quero, isso eu não quero. Aí depois eu vou ver se eu preciso colocar uma ação para ver
que envolve uma ação para manter, ou se eu preciso ou não colocar uma ação para evitar. Às vezes a gente não precisa colocar ação para evitar, mas às vezes a gente precisa colocar ação para evitar ou remover, né? Então, o conhecimento é fundamental, aí depois vem o desejo e depois vem uma ação. Ao longo da vida, este é o processo de todos nós, né? Este é o processo de todos nós. Toda a nossa busca, portanto, começa onde? Da cognição, né? E a cognição está comprometida no mundo atual do Kali Yuga. Todo o conhecimento disponibilizado nos dias de hoje, todos eles foram, como se diz? Comprometidos, né? Editados, modificados, deturpados, né? De tal modo que sirva ao interesse do estabelecimento maior. Então, a nível cognitivo, no nível da compreensão, é o primeiro fato, o primeiro estágio. Então, se não tiver conhecido essas coisas do mundo, o possível curso da vida, se não esclarecer a compreensão, é que o Jnana Shakti é abusado e o Itya Shakti será também abusado. Se eu não tenho uma boa mente discriminativa para saber o que é realmente valioso e o que não é, aí eu vou ficar vulnerável, né, ao meu Itya, meus desejos. Abusado significa comprometido aqui, tá? O meu Jnana Shakti é comprometido, porque se o meu Jnana Shakti, o meu conhecimento é equivocado, o meu desejo vai ser equivocado e as minhas ações serão equivocadas. Esse é o ponto. Entendeu, Felipe Amaral? Não é? Se a minha discriminação não for boa, os meus desejos não serão bons e as minhas ações não serão boas, tá? E aí eu vou viver sempre com muitos problemas. Portanto, Krishna nos diz que muitas pessoas estão mal informadas ou desinformadas. Meu Deus, em Kali Yuga isso é o que mais prevalece, porque é a yuga na qual o engano, a mentira, prevalece. Ela tomou conta, ela comprometeu, ela corrompeu, ela infiltrou, ela dominou tudo, né? As forças do mal, elas mantêm todas as pessoas muito mal informadas ou desinformadas, porque elas não têm acesso aos conhecimentos reais, tanto a nível científico e principalmente o conhecimento das escrituras védicas que estão sendo suprimidos e destruídos. O estabelecimento vai vir para cima, ele já está vindo para cima para destruir todas as religiões ocidentais, mas cedo ou mais tarde eles virão tentar destruir essas escrituras védicas, como já aconteceu no passado, e nos passados, e nos passados, né? De outras civilizações. Então, do ponto de vista de conhecimento espiritual, as pessoas mal informadas, elas buscam a felicidade no mundo da matéria e da energia, porque elas não tiveram punha suficiente para entrar em contato com as escrituras védicas. É por isso que o estudo das escrituras védicas se torna uma necessidade fundamental para direcionarmos as nossas vidas. Isso é o que será dito na aula de amanhã, que é linda, maravilhosa. Eu ouvi essa aula já, muito bacana, tá? Vale a pena. E é o que a gente vai, né, ver amanhã. O ensino, as escrituras reveladas, sem as quais a felicidade é impossível nesse planetinha dos bárbaros, ok? O professor, só a questão do banda, ele pode ser uma gravata, um grilhão, uma corrente, um depósito. Quer dizer, de qual banda você está falando, entendeu? Tem 30, 40 opções de tradução. A mesma palavra em sânscrito pode ser utilizada para vários assuntos. Depois de ter lido e compreendido um pouco, depois de você ter me ajudado a compreender, eu traduzi como objetos em geral de experiência. Você quer depender de algum objeto de desejo, entendeu? Então, que você deseja alguma coisa que pelo menos tem um valor realmente utilitário, Você né? tem que ter o conhecimento. Qual banda que você está falando? Você tem que ter o primeiro é o conhecimento. O que é, né, que você quer buscar? Ok.
Então, até amanhã, meus queridos Vedanta Brasil. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om. Namastê.